E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Olha, você já conheceu gente assim, talvez seja até você, sabe? Que chega em um ponto dos seus estudos em que parece que o seu conhecimento é muito vago, que a sua nota tá sempre ali, tipo, você tira 60 num concurso, 65 no outro, aí depois cai para 60 de novo, você não consegue subir de determinado patamar. Olha, te juro, na minha experiência, cara, quase sempre que isso ocorre, nós temos um problema na formação de base. E é disso que nós falaremos nesse vídeo de agora, tá? Vou falar o que é essa ideia, no fim das contas, de formar base e como você faz para ter isso bem feito. E acredite, cara, esse aspecto específico é o ponto mais importante dos seus estudos para carreiras jurídicas. Às vezes as pessoas acham que não, o importante é saber se eu devo grifar ou ler corrido, se eu devo fazer 50 questões ou 100 questões de treino. Cara, tudo isso daí é adaptável, cada um faz a seu modo, você vai aprendendo com o tempo, pega boas práticas e aprende. Agora tem algo que todos os aprovados fazem, que é, em algum momento da sua vida, sentar a bunda na cadeira e fazer um estudo completo de todos os assuntos fundamentais para aquela determinada carreira. É isso que nós chamamos de forma base. É, basicamente, você ficar bom, vamos dizer assim, você ter uma visão geral de todas as disciplinas importantes da carreira. Esse daqui é o canal do Revisão. Nós tratamos de procuradoria. Então tudo que eu vou falar nesse vídeo de agora, eu tô focando especificamente em temas de procuradoria. Mas saiba que toda essa noção geral vale para todo concurso complexo. Se você pega um concurso bem tranquilo, assim, pô, é o concurso ali de controle de zoonoses da prefeitura. Pronto, aí não funciona bem nessa lógica, dá para ir sem base, só no pós-edital e você mandar bem nesse concurso. Agora, todos os concursos complicados, carreiras jurídicas, carreiras fiscais, todos esses grandes concursos passam por essa lógica. Você tem que formar a sua base. E aí, olha só, a formação de base é a principal razão pela qual as pessoas passam anos estagnadas nos concursos de procuradoria, nos concursos de carreiras jurídicas, nos concursos complexos. Pensa o seguinte comigo, pensa o seguinte, você vai lá fazer a prova, tá? E aí você tem uma noção, vamos dizer assim, superficial de controle de constitucionalidade, que é talvez o assunto mais importante do direito para fins de concurso. Você tem uma noção superficial. Você vai acertar questões de controle? Bem, é claro que você vai, né? Provavelmente ali a metade das questões, talvez um pouco mais da metade das questões. Mas você vai acertar nesse concurso agora. Num próximo, a sua chance de acertar vai continuar sendo pequena, porque você tem só essa noção superficial. Toda vez que cai uma questão mais detalhista, uma questão mais complicada, mais aprofundada, uma jurisprudência ali um pouco menos comum do STF, você já tende a errar essa questão. Então a sua nota fica oscilando ou mesmo fica estável, mas estável em um patamar baixo. Para subir isso, você tem que ter um conhecimento robusto dos assuntos principais, das disciplinas principais. E aqui, ó, essa é uma diferenciação fundamental que você tem que saber sobre ritmo de estudos. Quando você vai estudar pensando no longo prazo para formar a base, nós estamos falando de estudo pré-edital. É um estudo que você faz muito antes de sair um edital. Ó, em procuradorias, esse estudo pré-edital demora aproximadamente um ano. Você vê como é demorado mesmo. Aqui no Revisão nós temos o curso extensivo. O curso extensivo, ele tem cronogramas ali que vão de 8 meses até um ano e meio, porque aí depende do seu ritmo de estudos, a gente adapta as disciplinas ao seu ritmo dentro do nosso curso extensivo. Mas a ideia é essa, você tem que formar essa base. Para formar essa base é pré-edital, porque ali nos 60, 90 dias entre o edital e a prova não dá tempo e você precisa de materiais que podem ser PDFs ou livros, você escolhe, tá? Se você quiser livro, inclusive nós temos vídeo de indicação bibliográfica aqui no canal, é só você pesquisar. E se você quiser materiais PDFs, eu recomendo o nosso curso extensivo. De toda forma, você precisa que esse livro ou esse PDF seja completo, bem detalhado mesmo, tá? E aí você fala, mas professor, eu não vou conseguir pegar todos os detalhes na primeira leitura. E é claro que não vai, e tá certo, por isso que você vai continuar revisando depois. Mas essa primeira leitura, ela tem que te dar a visão panorâmica de tudo que existe naquela disciplina, ainda que você esqueça os detalhes. Mas você vai saber que, por exemplo, o prazo decadencial para anular um ato administrativo, segundo a lei do processo administrativo federal, é de 5 anos. Isso você vai saber, isso é sua base. De repente, você se esquece das exceções. Você se esquece que, segundo o STF, se o ato
ilegal, ele ofende a própria Constituição, então não corre prazo decadencial. De repente você esquece esse detalhe, mas o geral, que existe um prazo decadencial, que esse prazo é de 5 anos, que esse prazo está na legislação federal, isso você lembra. Isso é ter uma base sólida, sabe? Você conhece os pontos principais de todos os assuntos, ainda que eventualmente você escorregue em algum detalhe. Então, para formar a base, o mais importante é você ter esse material muito completo de estudos de uma forma sistematizada para você, porque aí você precisa fazer um estudo completo. Não dá para pular tema, não dá para falar, eu vi aqui que terceiro setor é um pouco menos importante dentro de direito administrativo, então não vou estudar terceiro setor. Não, cara. Se você está fazendo prova de procuradoria, direito administrativo inteiro, você tem que ter uma grande noção, incluindo o terceiro setor, que não é o assunto mais cobrado, mas sempre está caindo uma OCIP, uma OS, algo assim na prova de concurso. Isso, então, é um ritmo de estudos pré-edital. Você vai estudar carga horária, cada um tem suas possibilidades. Nós recomendamos 3 a 4 horas por dia. Esse é um tempo padrão de estudo aqui nessa fase pré-edital. E você vai ver sistematicamente todos os assuntos. A ideia é que você chegue no pós-edital apenas precisando revisar os temas. Você não irá aprender quais são as espécies de improbidade. Você já sabe que tem os artigos 9º, 10 e 11 da lei de improbidade. O que você vai fazer? Você vai relembrar tudo isso, vai relembrar cada um dos incisos, vai relembrar os tipos de penalidade da lei de improbidade, você vai relembrar tudo aquilo que você já estudou aqui no pré-edital. O que você não pode se permitir ser é um concurseiro que fica pulando de edital em edital sem nunca formar a base. Isso é o que realmente, o que verdadeiramente atrasa os resultados das pessoas, porque você fica sempre com esse estudo apressado, sempre com um conhecimento superficial que te impede de acertar questões um pouquinho mais complexas. E essas questões um pouquinho mais complexas fazem a diferença ali para você ter aqueles 4, 5, 6 pontos a mais e atingir a nota de corte. Então, formar base é aqui, ó, pré-edital. Pós-edital, você só revisa e, claro, estuda aqueles pontos muito específicos que aparecem no edital pela primeira vez, por exemplo, legislação local, às vezes alguma disciplina muito estranha, por exemplo, nós não estudamos direitos humanos para procuradorias, não normalmente, mas aí você foi fazer PGE São Paulo e tinha direitos humanos, aí tudo bem, no pós-edital você viu pela primeira vez algum assunto lá dentro de direitos humanos, isso acontece, mas o geral, o principal, as disciplinas centrais, essa você já deve ter estudado por inteiro quando sai o edital. Sem formar base, você vai sentir o que a gente apelidou aqui no Revisão de efeito queijo suíço. Sabe o queijo suíço, que ele é todo esburacado? É assim que o seu conhecimento fica quando você não tem base. Você até sabe algumas coisas muito complexas, assim. Então, por exemplo, é possível que você saiba ali dentro de poder de polícia, você sabe que lá dentro de poder de polícia tem a decisão do STJ que reconhece a teoria dos ciclos do poder de polícia, mas que veda a aplicação de multa por agentes particulares, e você conhece também a decisão do STF que também reconhece os ciclos de polícia e fala, olha, se for uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública que preste serviço público em regime de monopólio, pode sim aplicar multa. Veja, esse é um assunto que você conhece em profundidade, muito bom. Mas aí, ao mesmo tempo, você comete um vacilo muito grande em um outro tema muito fácil, como, por exemplo, revogação do ato administrativo. Isso é ter esse conhecimento esburacado, sabe? E veja, para passar em provas de concurso de alto nível, você tem que ser um ótimo generalista, ou seja, você tem que conseguir ser mediano em tudo. Alguns temas você até aprofunda mais, até entende mais, mas aqueles temas que você é ruim, ainda nesses você é mediano. É esse o ponto que você tem que atingir. Ou seja, o seu conhecimento ele não pode ser esburacado. Ele tem que conseguir manter um nível em todos os assuntos relevantes e você só faz isso nessa formação de base. Sem formar base, será muito difícil entender a lei e a jurisprudência. Esse é um outro efeito muito interessante e que a maioria dos concurseiros iniciantes vacilam muito aqui. Pensa o seguinte, se você não sabe nada sobre agentes públicos, se você mal sabe a diferença entre um seletista e um estatutário, quando você for estudar jurisprudência do STF, falando dos servidores públicos que foram estabilizados pela ADCT lá
em 1988. Cara, vai ficar tudo muito vago, vai ficar tudo, sabe, uma salada. Você vai demorar meia hora de estudos para entender um julgado e às vezes ainda vai entender meio mais ou menos. Agora, se você tem uma boa base, se você já estudou agentes públicos, já sabe o que é o seletista, já sabe o que é o estatutário, já sabe que o ADCT da Constituição de 88 falou que quem estava no serviço público há mais de 5 anos foi extraordinariamente estabilizado. Se você sabe tudo isso, a hora que você pega um julgado tratando do assunto, cara, é rapidão, você só pega ali o detalhe que o STF decidiu, você entende o julgado em 2 minutos e memoriza muito mais fácil, porque você já sabe em qual assunto ele está inserido e já sabe até por que existiu uma divergência que aquele tema precisou chegar no STF. Então, estudar jurisprudência e lei seca será muito mais fácil tendo a base. Por isso que a gente recomenda aqui no Revisão que os nossos alunos iniciantes não leiam informativo do STF e do STJ. Aí você fala, professor, que loucura, informativo cai muito em prova. Claro que cai em prova. Prova CESP é mais ou menos 20 a 30% das questões estão em informativos. Só que, se você não tem base, cara, você não entende bem os informativos. E materiais bons, livros bons, e aí os PDFs que nós fazemos aqui no Revisão são assim, eles trazem a jurisprudência que você precisa enquanto te explica o assunto. Então, enquanto você está estudando agentes públicos, já vem ali toda a jurisprudência correlata a agentes públicos. Se o seu livro que você está estudando não faz isso, cara, você precisa trocar de livro, senão você não vai conseguir passar em boas provas de concurso, tá? O seu livro, ele já tem que trazer a jurisprudência correlata ali dentro, explicando o tema para você. De tal forma que, depois de formar essa base, de já ter visto essa jurisprudência, aí sim, você pode pegar os informativos para se manter atualizado e você vai entender com facilidade. A mesma coisa a lei seca. Se você nunca estudou direito financeiro, meu amigo, quando você pega LRF é pra fuder, cara, é difícil pra caramba, sabe? Agora, se você já fez um bom estudo de direito financeiro, leu um bom material, ou leu um bom livro, ou assistiu um bom curso completo de videoaulas, quando você vai ler LRF, ainda é difícil, LRF sempre é difícil, mas já é um difícil que você compreende. Quando ele fala lá, ó, despesa de caráter continuado, você fala, opa, eu lembro que eu já estudei aqui despesa de caráter continuado, são aquelas que afetam o exercício financeiro atual e os próximos 2, e aí tudo vai fazendo sentido na sua cabeça, entende? Por isso que tem que formar a base para só depois pegar um ritmo forte aí de lei seca e de jurisprudência. Sem isso, você tá ficando sempre um pouquinho para trás. Por tudo isso que o seu estudo deve começar sempre pela formação de base. Tem uma exceção aqui, que não chega a ser uma exceção. Algumas pessoas estudam muito bem durante a faculdade. Se é o seu caso, parabéns, não foi o meu caso. Eu passei a maior parte da minha faculdade meio vagabundando, não estudava direito e tal, de tal forma que assim que eu estava me formando, aí eu tive que sentar a bunda na cadeira e fazer esse estudo de base. Demorou um tempo mesmo, demorou mais ou menos 1 ano ali, mas valeu muito a pena, tá? Então, se você é alguém que estudou muito bem durante a faculdade inteira, muito mesmo, talvez você nem precise se preocupar com isso agora, já pode só fazer reta final, porque você já está no nível lá em cima. Agora, se você é alguém, vamos dizer assim, que está dentro dos 98% de pessoas que fazem, até estudam um pouquinho na faculdade, mas não estuda tanto assim, você tem que dedicar um tempo bom para essa formação de base, tá? Aí você foi lá e formou a base. Por exemplo, você é aluno do nosso curso extensivo no Revisão, passou ali 10 meses estudando, leu todos os materiais, falou, pô, agora eu tô legal. O que você vai fazer a partir daí? Aí o jogo muda, cara. Aí o negócio é corrigir os pontos falhos. Uma vez que você formou a base, você ainda não sabe tudo. Você nunca saberá tudo, pode ficar tranquilo com isso. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer prova. E aí quando você for fazer a prova, você vai lá, vai chegar na sua prova, processo civil, tem 15 questões, você vai acertar 7 de 15 questões. Você fala, caramba, eu li um material completo de processo civil e não acertei nem a metade das questões. Preciso reestudar processo. E aí você vai ler o Código de Processo Civil, aí você vai fazer mais questões, aí você vai de repente reestudar por inteiro alguns assuntos específicos, ou seja, você vai encontrar suas falhas e corrigir suas falhas. Mas isso só faz sentido, tá nessa segunda fase aqui, quem passou pela formação de base. Porque senão, com todo respeito, o seu conhecimento inteiro é uma grande falha. Por isso que aí você tem que fazer a base por inteiro e só então ir fazer prova para encontrar esses pontos falhos e corrigi-los. Beleza?
É isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixa aqui o comentário como é que tá a sua base. Se você discorda de algum ponto que eu falei nesse vídeo, a gente pode, ou se ficou com alguma dúvida, eu posso tirar sua dúvida aqui nos comentários. Enfim, deixa eu saber o que você pensa do assunto. É isso aí e vamos juntos.